Se você estuda para concurso ou faz graduação em Direito, provavelmente já deve ter se deparado com a expressão lei seca. Nesse âmbito dos concursos, lei seca não se refere àquela operação realizada pela Polícia Militar ou pela Guarda Municipal com o objetivo de flagrar os motoristas que beberam e estão dirigindo. Na verdade, lei seca, no âmbito do direito, diz respeito à legislação sem nenhum tipo de comentário ou anotação da forma como ela foi sancionada e publicada no site do Planalto. Então, se você entrar lá no site planalto.gov.br, você vai encontrar a legislação oficial do Brasil, aquela legislação sem nenhuma anotação, sem nenhum tipo de comentário, é o que se convencionou chamar de lei seca. Não há uma lei molhada, não existe isso. Algumas pessoas até criticam a expressão lei seca, dizendo que ela seria inadequada. No entanto, é a expressão corrente e usual no meio dos concursos, e todos aqueles que pretendem passar em algum concurso público, independentemente do nível de dificuldade, se cair alguma disciplina jurídica, provavelmente será fundamental o estudo da lei seca. Em alguns concursos, como por exemplo os concursos de nível técnico de tribunais, a legislação costuma ser até 90% daquilo que é cobrado nas provas objetivas. Então é fundamental estudar lei seca. Mesmo para concursos mais avançados, o conhecimento da legislação é fundamental, não apenas nas fases objetivas, mas até para as fases seguintes, em que o candidato será examinado em provas discursivas e provas de sentença ou peças judiciais. Se você começou a estudar para algum concurso público e se deparou com a legislação, provavelmente encontrou dificuldade para estudar esse tipo de conteúdo. Essa dificuldade é a mesma enfrentada por todas as pessoas que começam a estudar pela primeira vez a legislação. Eu tenho aqui uma Constituição. Essa foi a primeira Constituição que eu comprei e a primeira que eu li. Então, é uma Constituição que eu tenho um carinho muito grande por ela, guardei até hoje. Comprei em 2007, portanto tem 15 anos essa Constituição. E hoje, quando eu folheio esse texto, eu vejo aqui as minhas anotações e algumas coisas que para mim hoje são bastante fáceis, triviais, coisas que estão bem internalizadas. Naquela época que eu li pela primeira vez, eu não entendi. E tem uma anotação aqui que eu acho bem interessante. Quando eu li a Constituição pela primeira vez, eu não sabia o que significava, por exemplo, de cujus, que é uma expressão latina para morto. Então, quando eu li essa expressão na Constituição, ela está marcada em algum lugar aqui, outro dia eu estava vendo isso, eu não entendi, tive que procurar o significado dessa palavra. Quando nós começamos a estudar a legislação, a gente se depara com expressões que têm sentidos desconhecidos. E surge a primeira dificuldade, que é compreender o sentido gramatical mesmo das disposições legais. Então, por exemplo, eu vou ler aqui um inciso do artigo 5º da Constituição Federal. Por exemplo, o inciso 36 da Constituição Federal diz assim: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, quem nunca estudou direito, quando vê essas expressões, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, essas expressões não fazem sentido para quem está lendo isso pela primeira vez. E essa é uma dificuldade fundamental para a compreensão da lei seca, é a existência de muitas expressões que são desconhecidas. Uma primeira dica para quem está estudando a legislação
é ter algum tipo de dicionário jurídico, especialmente, para a compreensão do sentido gramatical, do significado das palavras nessa legislação. Eu tenho um dicionário, um vocabulário jurídico, eu vou até pegar aqui para ver. Na época em que eu estava na faculdade, eu comprei esse vocabulário jurídico e aqui você encontra o significado das expressões. Por exemplo, aqui tem uma expressão chamada coisa julgada. Se eu vier aqui procurar na expressão, no vocábulo coisa, ele tem várias classificações. Por exemplo, coisa é uma expressão que se deriva do latim causa, com sentido fundamental de origem, princípio, para bem indicar tudo que existe ou possa existir. E aí ele vai aqui falando vários conceitos que estão relacionados à coisa. Depois tem várias espécies derivadas. Coisa abandonada, coisa animada, coisa certa, coisa comum, coisa inanimada, coisa incerta, coisa indeterminada, coisa julgada. Então, cada uma dessas coisas, e ainda tem uma última aqui que é coisa litigiosa. Cada uma dessas coisas tem um sentido e um significado. E a pessoa que lê a letra da lei, a legislação, pela primeira vez, não compreende esses sentidos. É claro que hoje em dia, com a internet, numa pesquisa de 5 minutos no Google, vocês encontrariam o significado de todas essas expressões. Existe, porém, uma dificuldade para quem está começando a estudar esse tipo de conteúdo, que é justamente selecionar o que é importante, o que é relevante no meio de tanta informação. Então, até mesmo por conta disso, a utilização de um dicionário, de um vocabulário jurídico, acaba facilitando porque já traz os termos com os seus significados de maneira concisa e resumida. Então isso facilita o entendimento. Então a primeira dica para quem quer aprender a lei seca é justamente ler a lei. Pode parecer óbvia essa dica, mas é uma dica fundamental. Muitas pessoas que fazem concurso não sentam para ler a legislação. Pegar o texto da Constituição e ler, folhear, entender o que cada uma desses dispositivos quer significar, o que eles querem transmitir de orientação emanada dos órgãos que criaram essas leis. Então é importante ler a lei, mas com estratégia. O que eu chamo de ler a lei com estratégia? É você, primeiramente, procurar saber para que essa lei foi criada, qual era o objetivo do Congresso Nacional, por exemplo, quando promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil. Com qual objetivo foi criada essa lei? Então, por exemplo, existe a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União. Essa lei tem o objetivo claro e específico de regular todas as relações ou as principais relações que dizem respeito aos servidores públicos. Então, por que essa lei foi editada? Por que o Congresso Nacional criou essa lei? O estudo da lei seca ele passa, em primeiro lugar, por entender essa finalidade da lei, entender por que foi criada a lei e entender a estrutura da lei. Então, se a gente pegar a Constituição, voltando aqui para a Constituição, por exemplo, a gente vê aqui que no índice, no sumário, a gente tem o preâmbulo, título 1, título 2. Depois vem capítulos, título 3. Outros capítulos, alguns capítulos são divididos em seções. E depois vem outro título, vários capítulos. Então a gente vê aqui no total que a Constituição é composta de 8 títulos. Esses 8 títulos são as principais divisões da Constituição. Quem nunca teve contato com a Constituição
e vai começar a estudar a letra da Constituição, vamos dizer assim, vai começar a estudar a lei seca, Constituição Federal, deve partir justamente por aí. O que é uma Constituição? Onde se situa a Constituição na hierarquia das leis? Por que a Constituição é tão importante? Todos os concursos praticamente cobram direito constitucional e na parte de direito constitucional o texto da Constituição é muito cobrado. Então, saber que a Constituição está organizada nesses títulos, por exemplo, o primeiro título fala dos princípios fundamentais. Aí, esse título dos princípios fundamentais tem apenas 4 artigos. O artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. No artigo 5º, que é o mais importante, mais cobrado em todos os concursos que cobram direito constitucional, já inicia o título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Então, sabendo essas divisões da Constituição, você já começa a ter uma compreensão orgânica de cada uma dessas partes que compõem essa legislação. Isso facilita muito o estudo da Constituição. Por exemplo, saber que um determinado artigo está no título que trata da organização dos poderes já vai situar o candidato ou o estudante dentro de outros artigos que tratam também desse mesmo assunto. Isso é importante, saber a estrutura e a finalidade dessa norma. Uma outra coisa muito importante para quem estuda legislação, para quem estuda lei seca, é a marcação da legislação. Eu não recomendo a leitura da legislação em dispositivos eletrônicos onde não seja possível fazer anotações ou grifos. Quem faz a leitura da legislação pela primeira vez num dispositivo onde não é possível fazer marcações e anotações, certamente não vai ter o mesmo percentual de retenção daquilo que for lido de outra pessoa que tiver a possibilidade de marcar, de anotar, grifar, de fazer setas e colocar símbolos. Certamente isso facilita muito nesse aprendizado, especialmente nas primeiras leituras. Essa Constituição aqui, que foi a primeira que eu li na vida, ela está toda marcada de lápis. Naquela época que eu comecei a estudar direito, eu ainda tinha muito receio de marcar, de riscar, de anotar e tal. Então eu marquei tudo de lápis, fiz as anotações aqui, mas ela está totalmente marcada, do início ao fim. Os artigos que caíam no concurso, quando eu fiz o concurso de técnico judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, concurso de 2007, eu nunca tinha estudado direito antes. Então, muitas coisas eram bastante complexas de se entender, para quem nunca tinha lido a Constituição. E aí eu fiz várias anotações aqui, e aquela prova foi até o artigo 135. Aliás, artigo 135 não, até o artigo 144. Não caía a parte de tributação e orçamento para frente. Então, para frente, nessa Constituição aqui, não tem quase nada grifado, porque eu li a Constituição toda, mas me ative, claro, a parte da Constituição que caía no concurso. Aqui eu tenho um vadimeco mais recente, já de uma época de um estudo mais aprofundado, na época que eu comecei a estudar para as provas de nível superior, e numa época em que eu já não tinha mais esse receio de marcar, de riscar, colocar marca-texto. Então já é uma legislação grifada, anotada. Inclusive esse aqui era um vadimeco que eu estudava para fazer provas discursivas de sentença penal. Então tem bastante anotações aqui, grifos já, para facilitar não só a memorização, mas também a localização desses dispositivos na hora da prova.
Então essa dica de estudar a legislação, anotando as coisas que são importantes, grifando, marcando, é fundamental para que você consolide a memorização desse conteúdo. Na sequência, é extremamente importante testar se você realmente está entendendo, se você realmente está memorizando os conteúdos que estão sendo estudados. E isso é feito por meio da resolução de questões. Não há outra forma de testar o conhecimento a não ser fazer exercícios, simulados e questões de provas anteriores. Isso é uma parte fundamental do estudo para concurso, é a resolução de questões. Existem hoje muitos aplicativos, muitos sites com questões de concurso para treinamento, para fazer simulados. Eu recomendo um site onde você consegue baixar as provas de concurso da forma como elas foram realizadas durante o concurso. Então você tem a possibilidade de ter em mãos o caderno de questões daquela prova anterior. Isso facilita bastante, porque no dia do concurso você não irá fazer uma prova que seja no computador, no tablet ou no celular. Você irá fazer uma prova que será num papel e você terá só uma caneta azul ou preta para resolver essa prova. Então é importante que no treinamento, né, tem muita gente que utiliza a expressão treino é treino, jogo é jogo. Mas no caso do estudo para concurso público, quanto mais próximo do jogo você treinar, melhor será a qualidade desse treino. Então é fundamental que você tente realizar o estudo da forma como ele será cobrado. Se as provas serão realizadas com papel e caneta, é importante que você também treine com papel e caneta. E há um fator que eu considero também muito importante, que é o seguinte: quando você estuda com papel, caneta e livro, sem nenhum dispositivo eletrônico, as chances de dispersão são muito menores. Você certamente vai ter muito menos interrupções e vai ter uma capacidade de concentração muito maior. Então, prefira estudar com o livro impresso, com questões impressas e também fazendo anotações com papel e caneta. Porque dessa forma você terá uma capacidade de retenção muito maior e estará estudando, treinando da mesma forma como você será examinado no dia da prova. Uma outra dica importantíssima é fazer revisões. Todo candidato que se prepara com muita antecedência em relação à prova, certamente irá esquecer muitos conteúdos que forem estudados. Então, a forma de minimizar esse esquecimento é justamente revisar o conteúdo com frequência. E a revisão da legislação pode ser feita de diversas formas. Existem pessoas que leem apenas aquilo que foi grifado, outras pessoas procuram áudio da legislação. É bem interessante porque você consegue estudar enquanto dirige, enquanto faz musculação, vai para academia, enfim, enquanto você faz outras atividades, você consegue estar ali revisando esse conteúdo. E existe uma coisa que é bem interessante no estudo da legislação, é que o nosso cérebro ele funciona de uma forma bem avançada e às vezes nós não conseguimos nem mesmo entender por que temos a impressão de que uma determinada questão está certa e outra está errada, mas o simples fato de ter lido aquele conteúdo várias vezes, no momento em que a gente lê uma opção, uma alternativa da questão que reproduz o texto da lei, a gente fica com uma impressão de que aquilo está certo. Quando alguma palavra é trocada, a gente já pensa que existe alguma coisa estranha ali naquela legislação. Então,
essa revisão contínua e esse estudo ativo faz com que você memorize de verdade aquele conteúdo que está sendo estudado. Quando eu comecei a estudar para concurso jurídico, em 2007, antes mesmo de entrar na faculdade, ainda havia poucos sites especializados em concursos públicos. Naquela época era bastante comum o estudo por meio de apostilas que eram vendidas nas bancas dos jornais. E também para a realização de questões era pouco comum a utilização de sites, de aplicativos com estatísticas, com explicações, etc. Isso era bastante incomum. Então eu utilizava livros como esse aqui, ó. Esses são 4.000 questões comentadas de concursos de tribunais. Essas questões realizadas no papel te dão a possibilidade de grifar, de anotar, de voltar nessa questão posteriormente, ver o que você errou. Na época que eu fiz o concurso, a Lei 8666, Lei de Licitações, era importantíssima na prova de direito administrativo. Então, para o estudo dessa legislação, eu sempre adotava uma tática de não apenas buscar a alternativa correta, saber por que ela estava correta, mas também saber por que cada uma das outras alternativas estavam erradas. E isso é bem interessante. Você tem duas formas de acertar uma questão. Se você souber todas as questões que estão erradas, por eliminação você chega na certa. E se você souber que uma determinada alternativa é certa, você evidentemente sabe que as outras estão erradas. E quando você junta essas duas formas de resolução da questão, você tem uma possibilidade de acerto muito maior, porque você buscará a alternativa correta e também a eliminação das alternativas erradas. Durante o estudo, é importantíssimo também saber e pesquisar o porquê cada questão está certa, cada alternativa está certa ou está errada. Então eu sempre colocava, por exemplo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2007, sobre licitação, todas as afirmativas estão corretas, exceto. Daí as que estavam corretas eu marco um V e procurando a alternativa que está errada. E na alternativa que está errada, eu grifo aqui o termo que está errado e coloco qual termo tornaria essa alternativa correta. Isso é o que eu chamo de estudo ativo de resolução de questões. Na verdade, enquanto você resolve a questão, você está também estudando. E a última etapa desse estudo é justamente quando você, depois de realizar as questões, você volta para a legislação e aí você começa a ler o texto já com a visão de como as bancas cobram aquele determinado conteúdo. Essa segunda, terceira ou quarta leitura, essas revisões posteriores vão efetivamente fixar o conteúdo e aquelas dúvidas básicas iniciais elas vão começar a desaparecer. E por fim, uma dica bastante importante: como você sabe que você está realmente dominando a lei seca? Como você tem a confirmação de que você aprendeu esse conteúdo? Você consegue chegar nesse nível de aprendizado dos candidatos que vão realmente disputar as vagas quando você é capaz de explicar, sem abrir a legislação, um determinado dispositivo de lei para uma outra pessoa. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, especialmente para quem está estudando a legislação. Eu vou postar vários conteúdos relacionados à legislação, começando pela Constituição Federal, Código Tributário Nacional, Código Penal, Código Civil. Todo esse conteúdo será destrinchado em inúmeros vídeos, não apenas de lei seca, mas também com comentários, mesmo para quem não sabe nada, como por exemplo, eu não sabia o que era de cujos, que significa morto.
eu vou explicar todos esses termos partindo do básico para aquelas pessoas que estão começando a estudar agora, mas também aquelas que já estudam há mais tempo terão um conteúdo aqui relevante para concurso público. Então, se você chegou aqui, meu nome é Juarez Ferreira, já fui aprovado em 15 concursos públicos desde 2007, estudando em vários tipos de bancas e vários tipos de concursos de tribunal, concurso militar, concurso policial, até o último concurso de oficial de justiça, que é o cargo que atualmente eu exerço. Já tenho uma longa trajetória e quero compartilhar com vocês aqui nesse canal muito conteúdo relevante sobre concursos públicos. Então, não esqueça de dar o seu like, que ajuda bastante, e se inscrever no canal, e vamos juntos nessa caminhada rumo à aprovação no concurso público.